Moisés escreva. Outro detalhe, esses 10 princípios se encontravam dentro da Arca da Aliança, daquela caixa que representava a presença de Deus no lugar santíssimo do santuário. Então você vê uma distinção, Sejam bem-vindos a mais este vídeo da página O Publicador do Reino. Dando continuidade à série que estamos fazendo sobre os 10 mandamentos, ou o Decálogo, vamos refutar neste vídeo a ideia de que há uma distinção entre os 10 mandamentos que foram escritos em tábuas de pedra e a lei que estava fora da Arca do Pacto, o livro do Pacto da Lei. Sendo que, conforme o pastor adventista falou, há uma distinção entre os 10 mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus e foram colocados dentro da arca, com o livro do pacto que foi escrito por Moisés e foi deixado do lado de fora da arca do pacto. Será isto verdade? Bem, vamos então ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Vejamos o que diz Deuteronômio 10:2. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste, e as porás na arca. E Deuteronômio 31:26. Tomai este livro da lei, e ponde-o ao lado da arca do pacto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra vós. Bem, apenas o fato do livro da lei ser também a lei de Deus e de conter ademais o decálogo já elimina a pretensão de que este detalhe da localização de ambos possa estabelecer alguma distinção entre esses. Nós ainda vamos ver que o livro da lei de Deus ele continha o decálogo. Bem, a própria Bíblia ela explica o motivo do livro da lei ele ter sido colocado do lado de fora da arca. Não por consistir talvez numa lei inferior, né, por ser sido escrita por Moisés e não pelo dedo de Deus, mas sim para que ali esteja por testemunha contra os que voluntariamente se puseram sobre a obrigação de obedecer ao inteiro pacto da lei, mas que posteriormente se rebelassem contra tal lei. Ou seja, por estar disponível à leitura, tal livro lhe servia de testemunha, impedindo qualquer tentativa de justificar o não cumprimento da lei, por uma alegação de ignorância em relação a ela. Os levitas, eles tinham a obrigação e foram orientados por Deus a ensinar a inteira lei ao povo. Além disso, os reis da nação israelita, eles teriam de escrever uma cópia da inteira lei e lê-la todos os dias da sua vida. Tudo isso tornava o livro da lei uma testemunha contra todos os que violassem o pacto da lei. Portanto, a localização quer das 2 tábuas de pedra, quer do livro da lei, ele não tem nada a ver com a permanência quer do decálogo, quer das demais leis. Essa história de separar a lei dada a Israel em 2 partes, elas não tem base bíblica. Sabe por quê? Conforme nós vimos, conforme falei, o decálogo estava dentro do livro da lei. Vamos ver o que diz Josué 24:26. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Agora vejamos 2 Crônicas 17:9. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. Agora vejamos Neemias 8:8. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Como vimos, o livro ele continha a lei do Senhor, a lei de Deus.
Portanto, não há nenhuma distinção entre as leis contidas em tal livro e o decálogo que foi escrito nas duas pedras. Tudo era a lei de Deus. Mas será que o livro ele não continha também o decálogo? 2 Reis 23, 2 e 3 diz: Subiu o rei à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do pacto, que foram encontrados na casa do Senhor. Então o rei, pondo-se em pé junto à coluna, fez um pacto perante o Senhor, de andar com o Senhor e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, confirmando, veja só, as palavras deste pacto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este pacto. Observe que a expressão livro do pacto, o pacto da lei de Israel, ela incluía todo o conjunto de leis, em especial o decálogo. Deuteronômio 9:11 declara: Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as 2 tábuas do pacto. Também lemos em Deuteronômio 4:13. E ele passou a declarar o seu pacto, que vos mandou cumprir, as 10 palavras, escrevendo-as depois em 2 tábuas de pedra. Assim, a base para se concluir que o decálogo também foi registrado em tal livro. Podemos analisar isso no relato bíblico que descreve as circunstâncias em que Jeová deu o decálogo e as demais leis. Êxodo capítulo 20 descreve a provisão do decálogo. Os capítulos 21 a 23 descrevem a provisão de leis adicionais. Após isso, lemos em Êxodo 24:3. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz: Tudo o que o Senhor tem falado faremos. Todas as palavras do Senhor e tudo o que o Senhor tinha falado incluiu tanto o decálogo como as leis adicionais. Note agora o que aconteceu a seguir. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Também tomou o livro do pacto e o leu perante o povo, e o povo disse: Tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Assim, o decálogo foi escrito no livro. Tudo isso aponta para o fato de que a distinção entre o decálogo e as demais leis, feita à base do primeiro ter sido escrito em tábuas de pedra e o segundo em um livro, ele não tem base bíblica. Isso é um sofismo na tentativa de invalidar e estabelecer a continuidade do decálogo, assim como também é um sofismo dizer que há uma diferença de estar dentro da Arca do Pacto e fora da Arca do Pacto. Novamente aqui, nós refutamos esse argumento e provamos que, de fato, isso não tem base bíblica. Para que você possa entender tudo que está sendo dito até aqui, veja os vídeos anteriores. Nós estamos fazendo uma série bem interessante a respeito desse assunto. E no próximo vídeo, nós refutaremos o seguinte argumento. Eles dizem que em Marcos 8, 27, por exemplo, Jesus diz assim, Jesus e seus discípulos partiram para os povoados nas cercanias de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes inquiriu: que dizem as pessoas que eu sou? Então se argumenta o seguinte: já que o termo antropos, para ser humano, é utilizado aqui para se referir às pessoas, aos judeus daquela localidade, então não necessariamente Jesus estaria dizendo, em Marcos 2,27, que o sábado tenha sido criado para o ser humano, mas Jesus estaria dizendo que o sábado foi criado para o judeu.
Antes de explicar esse texto, posso garantir a você, amigo ouvinte, telespectador, que não dá para confiar num site ou num livro que afirme uma besteira desse tamanho. Por quê? Quando você lê Marcos 2,27, Jesus está se referindo a qual momento da história? Ele está dizendo o seguinte: o sábado foi criado por causa do homem. Bom, temos que responder à pergunta: em que momento o sábado foi criado? Aí nós vamos saber se o termo aqui se refere de forma genérica aos seres humanos ou se refere só ao judeu. Já que o sábado foi criado por causa do ser humano, vamos ver em que momento o sábado foi criado. Gênesis 2, 1 a 3, diz o seguinte. Vou ler aqui na Bíblia King James atualizada. Assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. No 7º dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia, descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. Jesus fala que o sábado foi criado por causa do homem. Óbvio, Cristo está fazendo referência à criação. Na criação, existia o povo judeu? Óbvio que não. Aqui era Adão e Eva, nossos primeiros pais. Então não há dúvida alguma de que o termo o sábado foi criado por causa do homem está se referindo de forma genérica à humanidade, porque Cristo faz referência à criação. Tanto que esta tradução que eu estou lendo, que é a Bíblia King James atualizada, em Marcos 2,27, o texto é traduzido assim, ó. E então concluiu: o sábado foi criado por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. Então, é uma manifestação extrema de distorção do texto bíblico dizer que Marcos 2,27 fala que o sábado foi dado apenas para o homem judeu. Meu amigo, você não pode levar a sério um site ou um livro que distorça o texto dessa maneira tão aberrante. Por mais bem intencionado que o site ou o livro seja, a distorção é muito descarada. E quando você lê Marcos 2, 23 a 28, você percebe claramente que Cristo está demonstrando que o sábado foi criado para servir o ser humano. Cristo está demonstrando para os fariseus que a maneira como eles guardavam o sábado era fanática, era legalista. E um detalhe, no verso 28 é dito: o Filho do Homem é Senhor, inclusive do sábado. Senhor do quê? De um dia abolido? Ridículo. Ele é o Senhor de algo que continua em vigor e, portanto, ele sabe melhor do que ninguém a forma de guardar o sábado, a maneira correta. Então, meu amigo, minha amiga, se você ver um site ou um livro distorcendo Marcos 2,27 dessa maneira, não leve a sério. Não perca seu tempo acessando isso e nem comprando este livro, porque você vai perder o seu dinheiro, infelizmente, porque a distorção do texto é aberrante, né? Não dá para acreditar que o ser humano seja capaz de fazer uma coisa dessa.